Vamos abrir nossas Bíblias hoje para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Alguém sabe que é hoje? Que dia que é hoje? Que? De 1 de novembro. Quando nós pensamos mês de novembro, nós americanos, não sei se vocês sabiam, mas eu sou americano, por isso eu falo assim. Nós americanos, nós pensamos em gratidão. Porque o quinta-feira de novembro é um feriado muito especial para nós, para todos os americanos. Dia de ação de graças. Nós chamamos o Thanksgiving. E desde antes que os Estados Unidos se tornou uma nação, os primeiros peregrinos que chegaram na Terra Nova, a maioria fugiram Europa por causa da perseguição religiosa. Eles procuraram um país, uma terra, onde eles podiam honrar, viver, louvar e aprender de Deus biblicamente, e não através do governo. Eles chegaram, poucos, naqueles primeiros anos, eles encontraram lá só os índios. E eles tinham primeiros anos muito difíceis. Eles não estavam preparados para sobreviver numa terra tão diferente. Tanto frio que eles enfrentaram e morreram muitos nos primeiros anos. Eles não sabiam o que era para plantar, para comer. Naqueles primeiros anos sofreram muito. E eles fizeram amizade com os índios. E os índios ajudaram a eles a entender o que era bom para plantar, o que não era bom. E na terceira ou quarto ano eles plantaram e realmente sobrou coisas. Eles recolheram várias comidas e eles fizeram uma festa, mais ou menos nessa época do ano, no outono, lá nos Estados Unidos, antes que o frio começou. E eles chamaram todos os moradores, que eram poucos, convidaram os índios e eles fizeram uma grande ceia para agradecer Deus, dando graças a Deus, porque Ele que ajudou a eles sobreviver até aquele momento. E começou assim, bem simples, mas bem sincero. E daquele momento, todos os anos, eles estavam comemorando, mais ou menos nessa época, dando graças, em primeiro lugar, a Deus. Depois que os Estados Unidos virou uma nação, continuou essa cultura de dando graças a Deus. Até os presidentes mandaram uma lei que realmente o quinta-feira de todo mês de novembro tem esse feriado especial em que tudo para, só para as famílias ajuntar e tomar uma ceia, mais ou menos da mesma comida que eles comeram da época, e cada família e seus amigos sentam e dão graças a Deus por tudo que Deus tem feito para esse ano. Então, quando nós pensamos em mês de novembro, nós pensamos em gratidão. E nós tentamos passar essa cultura para vocês também. Não é que nós não damos graças todos os outros dias da nossa vida por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas é algo especial quando nós temos um evento especial. Quando nós temos um dia que marca as nossas vidas, em que nós paramos de fazer todas as outras coisas e nós chamamos nossa família e nós sentamos pensando em tudo que Deus tem feito. E também é um princípio bíblico. Desde os dias de Moisés, Deus tem mandado a nação de Israel parar em certas vezes durante o ano para comemorar como Ele salvou ou como Ele providenciou o caminho para eles. E sempre foi uma festa, sempre foi um dia de comemoração. Às vezes durou uma semana, lembrando como Deus salvou a eles
e dando graças a Ele. No Novo Testamento nós sabemos que quando Jesus morreu na cruz, Ele cumpriu todas essas memórias. Tudo que Deus fez para o povo de Israel, Jesus faz para nós espiritualmente. Então nós não temos essa obrigação pela Bíblia de manter esses dias santos, dias de festa. Mas é sempre bom que nós lembramos tudo que Deus faz todos os dias. E esse mês de novembro, vamos fazer esse mês para a nossa igreja, para as pessoas nos assistindo em casa, vamos lembrar, vamos fazer mês de novembro, um mês especial de todos os meses, em que nós lembramos de tudo que Deus tem feito por nós. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18, aqui somos nós, louvando a Deus aqui no nosso prédio, e diz assim: alegrem-se sempre, oram continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não é mais obrigatório o mandamento de Deus para escolher só um dia, 2 dias do ano, para dar graça a Deus, lembrando tudo que Ele tem feito. Mas agora é um mandamento de Deus, que em tudo nós damos graças. Cada circunstância, tanto as coisas boas quanto as coisas difíceis. Às vezes, e quase todas as vezes, quando acontecem crise, como o ano 2020 tem nos dado muita crise, que nós podemos ou focar naquilo que está errado, ou podemos entender que os tempos são difíceis, entender que há tempo de medo, tempo de perigo, mas ao mesmo tempo nós temos Deus ao nosso lado. Nós temos Deus em nosso lar. Nós temos todas as promessas que nos deu. E principalmente nós temos a nossa salvação eterna. Acabamos de cantar um hino falando de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Rei. E todas as promessas que Deus fez no Novo Testamento pertencem a mim. E também no Novo Testamento fala de muito sacrifício, muita perseguição, muita tribulação, muita crise. Mas ao mesmo tempo que tem crise, tem oportunidade para honrar, para crescer a nossa fé, para ser transformado em algo que nós não éramos antes das circunstâncias difíceis em nossas vidas. Gratidão muda a sua vida. Por isso é um princípio bíblico muito importante. Cada pessoa que só recebe as coisas e nunca dá graças, ele se torna pessoa egoísta. E a pessoa egoísta fica mais e mais distante de Deus. Mas quando nós abrimos a mão das coisas que nós não temos e nós pedimos a Deus por tudo que nós precisamos, e nós damos graças em todos os momentos, em cada circunstância, isso começa a mudar a maneira que nós pensamos. E Deus aí pode começar a nos abençoar. A Bíblia ensina isso claramente. E também a vida das pessoas que põem em prática esse princípio de gratidão nos ensina também. Nós podemos ver através das vidas dos outros como essa característica tão fácil, que não importa quem nós somos, não importa o que você não tem, não importa a sua idade, esse é um princípio bíblico que você pode pôr em prática todos os momentos da sua vida. E segundo a Bíblia, que isso é a vontade de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós pedimos às pessoas, mas o que você acha que é a vontade de Deus para mim? Eu estou orando para Deus me mostrar a sua vontade.
E o tempo todo, vontade é tão simples. Dar graças a Deus em tudo, em cada circunstância. Será que se nós não temos a capacidade ou desejo de dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, será que esse Deus vai mostrar mais coisas para nós? Será que nosso Deus vai estender, vai abrir uma porta, vai melhorar a sua vida, vai dar uma função, um ministério importante para você cumprir, quando nós nem podemos dar graças das coisas que Ele já me deu, e principalmente a nossa salvação? Quando nós, aqui na nossa igreja, especialmente entre os homens, quando nós falamos sobre gratidão, nós pensamos em que pessoa? Em qual pessoa? Quem? Léo? Qual Léo? Léo da Márcia? Temos dois Léos Rodrigues aqui. Outro pregou outra semana. Mas nós pensamos em Léo. Mas por que Léo fala tanto sobre gratidão? Porque ele começou a praticar isso e mudou a sua vida. E nós vimos isso. Nós podemos ver facilmente a transformação que fez na vida dele quando ele começou a não focar naquilo que ele não tinha, mas focar naquilo que Deus fez por ele. Mas eu não vou falar sobre ele, eu vou convidar ele aqui para ele falar como Deus mudou a sua vida através dessa característica, desse prazer de dar graças a Deus. Eu dei ele 2 horas para falar, tá bom? Boa noite a todos. Quando o Jay falou, gratidão, quando o pastor falou comigo hoje, eu fiquei muito feliz porque é uma oportunidade que Deus dá pra gente, né? Quem me conhece desde muitos anos, Jay Apeg, muitos outros aqui me conhecem desde pequeno, não tão pequeno, era mais largo dos lados, mas eu pude ver como que Deus me deu oportunidade desde sempre para poder chegar nesse momento. Eu pude experimentar isso. Eu tenho 34 anos hoje, mas com 2 anos atrás, isso foi muito forte para mim, que eu tive a oportunidade de, através de pessoas, Deus usando pessoas para poder me mostrar o poder da gratidão. Isso não vem das pessoas, isso vem de Deus, mas Deus usa pessoas para poder falar com a gente. E eu era uma pessoa que eu não reclamava das coisas, mas também não agradecia. E a Bíblia fala para nós que a gente tem que se posicionar, né? Não ficar no meio do muro. E eu comecei olhar para aquilo que eu tinha. E eu observei que eu tinha muita coisa mesmo, ao ponto de eu começar a exercer isso de 2 formas: verbalizando isso para fora, falando, e também escrevendo isso num papel. E ali eu pude ver no papel o quanto eu era abençoado, o quanto eu tinha motivos para poder agradecer a Deus por tudo. E de lá para cá, a minha vida começou a mudar. Não é uma troca que a gente faz com Deus, mas é uma honra poder ver como que Deus cuida da gente. E eu comecei a ver claramente o que Deus estava fazendo na minha vida. Eu comecei a agradecer por coisas simples que eu tinha, como a mulher que eu tanto pedi para Deus, as filhas que Deus me deu, a saúde que Deus restaurou, porque eu era uma pessoa que eu tinha vários
conflitos emocionais, até mesmo algum tipo de problema de saúde. E Deus foi restaurando tudo, porque eu estava focando naquilo que Deus me deu, não naquilo que eu não tinha. E Deus transformou a minha vida e vem transformando. Como eu disse, há 2 anos eu comecei a exercer isso. E a minha vida tem sido abençoada demais. E não parei de agradecer. Sempre eu falo, né, gratidão. Gratidão não é só falar para fora, é exercer mesmo. Você tem que exercer, colocar isso para fora. E isso é mágico, né? Como algumas pessoas falam, é mágico porque vem de Deus, é um princípio de Deus. Não é uma regra, é um princípio. E quando é um princípio, é só você botar em prática que a vida da gente é transformada. E eu quero encorajar vocês a agradecer, porque a gente sempre tem um motivo para agradecer. Às vezes a gente acha que não tem, mas nós temos. Quando a gente levanta de manhã, já é motivo para agradecer, porque tem tanta gente nesse momento agora lutando para viver, e a gente está aqui com saúde, podendo louvar a Deus livremente, aprender da sua palavra, louvar Ele, tocar, não importa, qualquer coisa, escutar, né? Temos ouvidos para escutar, tem tanta gente querendo ouvir algo e precisa de um tradutor, né? Para poder auxiliar nisso. Então, de verdade, eu quero agradecer a Deus por esse momento, dele poder ter me dado essa oportunidade de mudar minha vida através da gratidão, para que a gente não fique como o povo ficou no Egito rodando 40 anos, não só porque simplesmente desobedeceu, eu acredito, desobedeceram sim, mas porque não foram gratos por tudo que Deus tinha feito antes por eles. E Deus ensinou algo para aquele povo e tem ensinado para a gente. Então, de verdade, eu não quero para nenhum de nós ficar rodando no deserto, sendo que é mais simples agradecer. Então, eu quero agradecer a todos vocês, para a vida de todos, a vida do pastor, da Pré, da sua família e de todos vocês foram e são importantes para mim e para minha família, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e quero fazer um convite simples. Pega um papel e uma caneta todo dia e começa a escrever coisas que vocês são gratos, que vocês vão ver que vocês vão ter motivo para agradecer. Pelo menos 10 coisas vocês vão com certeza conseguir ter ali na mente para poder agradecer. Que Deus abençoe vocês, que a nossa noite possa ser maravilhosa, porque Deus é maravilhoso. Gratidão a todos e a Deus em primeiro lugar. Obrigado. Amém. Obrigado, irmão. Mas é muito bom quando nós podemos ver realmente uma transformação verdadeira. E só quando nós colocamos, pôr em prática. Gratidão é uma das coisas, um dos princípios, mas é uma coisa muito forte. Eu sempre falo, tem certas coisas que não importa quem nós somos, se é o primeiro dia na igreja ou estamos na igreja por 40 anos. É a mesma coisa que nós devemos dar graças a Deus. Em Salmo 107, o salmista Davi, ele descreve várias situações especiais, espirituais, que leva a uma pessoa clamar a Deus. Clamar a Deus para salvação. No Salmo 107, Davi ele usa vários exemplos físicos para nos entender a seriedade da vida espiritual. Qualquer episódio que nós passamos, qualquer crise que nós passamos nessa vida, uma coisa física pode tomar nossa vida. Estamos dentro de uma pandemia que tomou a vida de muita gente. Mas é uma pandemia que nós conhecemos bem pior do que isso. É quando a pessoa vive sem Deus. Porque ele não somente perde essa vida, mas ele perde a vida eterna. E é isso que nós temos que nos preocupar, com nossa vida eterna.
Muitas vezes a pessoa clama por Deus quando passa dificuldades para só tirar daquele momento difícil. Mas a Bíblia nos ensina que nesses momentos difíceis que nós passamos, muitas vezes são provocados por Deus para nos clamar a Ele, para nos salvar eternamente. E não somente do momento. Algumas semanas atrás, a última vez que eu preguei, eu falei sobre aquela palavra kairos, a palavra grega que significa tempo. Mas não tempo cronológico, mas tempo sobre os momentos especiais. E nós falamos em vários momentos especiais, usando a vida de Moisés como exemplo. Tem também momentos especiais na sua vida, em que Deus leva a você a ouvir e entender a necessidade da salvação na sua vida. Porque antes que nós podemos clamar a Deus para a salvação, nós temos que chegar a uma realização que eu preciso um Salvador. Nós temos que chegar a uma crise espiritual pessoalmente em nossa vida. Nós temos que nos ver como Deus nos vê. Nós temos que entender que desde nós nascemos deste mundo, nós entramos num mundo separado de Deus. Nós entramos num mundo que é direcionado pelo Deus desse mundo, que é Satanás. E tudo que nós aprendemos longe de Deus. Até nossos pais nos levando para a igreja, tentando de nos levar no caminho certo, ouvindo as coisas de Deus. Ao mesmo tempo, nós temos essa natureza dentro de nós que leva a gente a não obedecer, a não acreditar e batalha contra os preceitos de Deus. E o mais longe que nós batalhamos contra isso, o mais duro que fica nosso coração. E quando nós aceitamos Cristo com uma idade mais jovem, é muito mais simples, porque se torna uma coisa mais natural. Mas o mais tempo que nós deixamos, o mais difícil que torna. Antes que nós e qualquer um pode entender a necessidade da sua salvação, Deus tem que levar você nas trevas. Deus tem que mostrar a você a seriedade do seu próprio pecado. Se você não acha que é um pecador, não vai precisar um Salvador. Você acha que a sua vida já está perfeita? Por que você precisa mais uma coisa na sua vida? Se você acha que você é uma boa pessoa e tudo que faz, Deus aceita, e quando você morrer, se existe um céu, eu vou lá porque Deus me ama. Nada vai. Você nunca vai dobrar seus joelhos e pedir perdão dos seus pecados. E clamar e chorar por perdão. Você vai viver a vida como aquele fariseu que ele achava que ele era o melhor de todo mundo. E quando ele orava nos caminhos, nas ruas, ele orava em voz alta para todo mundo ouvir. Como ele era um grande homem de Deus, mas ele não entendeu nada. Tem que chegar aquele pobre publicano, que nem levantou seus olhos para o céu, mas abaixou a cabeça, bateu no seu próprio peito, dizendo: Deus tem misericórdia de mim, um pecador. Ele chegou um momento crise espiritual na sua vida. Em vez de sentindo dó para si mesmo, em vez de culpando os seus pais, culpando a sociedade, culpando as pessoas pelas suas condições, ele olhou dentro dele e viu a raiz de todos os seus problemas, o seu próprio pecado. Ele pediu perdão. E Jesus falou que aquele homem voltou para sua casa justificado, perdoado por Deus, no caminho novo, abençoado por Deus. Aqui no Salmo 107, é um salmo inteiro que descreve essas situações, crises.
em que as pessoas passam dificuldades e causa a eles olhar para o Criador, para o Deus, o único, para salvar suas vidas. Se você não chegou a esse momento da sua vida, você não tem a salvação. Você tem que ser salvo de alguma coisa. E somente quando reconhece que essa uma coisa é o seu próprio pecado que comete, que destrói a relacionamento entre você e Deus e nunca deixará você entrar no reino de Deus. E por causa do seu pecado permanecerá eternamente no inferno. Não porque Deus não ama você e não mandaria você lá, porque você teve a opção na sua vida, o momento da sua vida, para reconhecer isso, deixar do lado todas as outras coisas e pedir Cristo na sua vida. Esse momento, durante uma crise, que pode ser o melhor momento da sua vida. Eu falei algumas semanas atrás sobre a palavra grega kairos. Hoje eu quero falar sobre outra palavra, uma outra língua, e essa palavra aqui, o Weiji. Weiji, isso não é pastor Regi, não. O Weiji é a palavra chinesa. Essa palavra chinesa significa, alguém sabe? Alguém sabe ler chinês? Essa palavra significa crise. Essa palavra chinês para crise. Sabe que aqui a gente fala grega, chinesa, inglês, português. Às vezes eu falo coisa aqui que realmente é uma língua estranha que nem eu sei que sai. E a pessoa fala que a igreja batista não fala em línguas. A gente fala em bastante línguas. Mas hoje a língua chinesa para nos ensinar sobre uma outra maneira, realmente sem ele saber, uma maneira bíblica para focar na palavra crise. A palavra crise é uma mescla de duas palavras, uma combinação de duas palavras. O wei significa risco, perigo, caos, e o ji significa oportunidade, momento de mudança. E junto eles formam a palavra crise. Pode passar no outro. Gostaria de ler essa que foi uma explicação dessa palavra. Portanto, de acordo com a sabedoria oriental, toda crise é um momento em que há perigo e medo, mas também é um período em que existem inúmeras oportunidades. Aqueles que abraçam o significado negativo da palavra crise, geralmente ao enfrentar umas dificuldades, acham um culpado e repetem os mesmos equívocos. Acabam prendendo-se ao passado e se definem como fracassados. Já aqueles que encaram a crise como oportunidades, assumem suas responsabilidades e aprendem com cada erro cometido. Eles veem a crise como parte do progresso e procuram sempre manter uma atitude positiva. Eu posso ver uma coisa, eu posso pensar em uma coisa. Você pode ver a mesma coisa e pensa em outras coisas. Nós passamos várias crises em nossas vidas. Às vezes parece que nós passamos uma crise entre outra. Você lembra que Jó no Antigo Testamento, ele sofreu muito. Ele era um homem íntegro diante de Deus, e Deus deixou Satanás acabar com as coisas materiais, até a sua própria família, até a própria saúde, para provar, não testar, para provar a sua fé. Em capítulo 14 de Jó, acho que versículo 1,
o Jó finalmente tinha que falar, o homem nascido da mulher tem poucos anos aqui nessa terra e está cheio de dificuldades. E às vezes nós oramos nossa vida assim. Minha vida é só cheia de dificuldade. Mas no final do livro de Jó, ele encarou de outra maneira os seus sofrimentos. Porque ele falou que antes, eu sabia que houve um Deus, eu sabia que Deus existe, eu ouvia muita coisa sobre Deus. Mas em todos os meus sofrimentos, em cada crise que eu passei, eu permaneci fiel em todos. Agora eu vejo Ele. Agora é que eu sei, eu conheço verdadeiramente. Como você está encarando as crises que passa? Eu tenho certeza que muitos aqui estão numa crise nesse momento. Tem crises emocionais, tem crises econômicas, tem crises nacionais, tem crises naturais. Tem tanta crise de todo tipo diferente e que todos nós passamos. Mas o segredo não é para evitar as crises, porque muitas vezes Deus permite essas crises em nossas vidas. O segredo que os chineses entenderam anos atrás e que a Bíblia entende, a Bíblia ensina, é que essas crises, quando nós focamos nas oportunidades dentro dessas crises, são as maneiras melhores e maiores para nos crescer. Salmo 107. O Davi, ele entendeu crise. Ele passou por muitos. E ele escreveu essa música. Lembra que todos os salmos são poemas, são músicos sobre a bondade de Deus. Eu escolhi essa para nós hoje em dia, hoje à noite, não para explicar todas essas coisas. Eu até coloquei aqui numa linguagem simples, linguagem de hoje, para que não precise explicar. Só lendo essa aqui, vendo que Deus ainda, às vezes, provoca, deixa acontecer crises na sua vida. Porque às vezes, quando está tudo simples, tudo direitinho na nossa vida, nós achamos que, é o que eu estou fazendo, está tudo certo na minha vida, esqueço de Deus. Mas cada vez que entra dificuldade, é que as pessoas vão lembrar, começam a clamar a Deus. O alvo que Deus tem em nossas vidas, quando nós falamos sobre a salvação, não é só para clamar a Deus para nos tirar do problema, mas clamar a Deus para salvar as nossas vidas eternas. Quantas histórias que eu li sobre as pessoas, especialmente durante a guerra, que estava na batalha, que as armas estavam sendo trocadas assim, tanto morte ao redor, e eles dentro daqueles buracos que cavam para não morrer, eles oram para Deus: Deus, me salva dessa aqui, eu vou te servir, vou entregar a minha vida. Eles sobrevivem. Eles voltam e esquecem de Deus, porque eles não clamaram a Deus para salvar do seu pecado, só do momento. Deus exige muito mais do que isso. Aqui o Davi fala sobre esses momentos. Dê graça a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que eles que libertou, repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede,
e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo, para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede, e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do seu trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíram e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciam tudo o que Ele tem feito. Eu gostaria, como o irmão Leo falou, convida a vocês, nesse mês de novembro, faça esse mês de novembro um mês de gratidão. Um mês que você pensa além do normal. Comece esse hábito de escrever diariamente as coisas que Deus tem feito, as maravilhosas que Ele tem feito na sua vida. Porque com certeza cada pessoa aqui hoje à noite podia ficar na frente aqui e dar o seu testemunho da sua angústia. Quando você sentia perdido nesse mundo, andando pelo deserto, preso pelas correntes de Satanás, sem alegria, sem esperança. E você, na sua angústia, clamou a Deus. Ele ouviu a sua voz. Sabe que a Bíblia diz que cada pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, pode clamar a Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, quem invoca o nome do Senhor será salvo. Nos momentos mais difíceis na sua vida, você clamou a Deus. Você pediu a sua salvação. E espero que hoje à noite você não pediu somente aquele momento para Deus te ajudar a sair do problema, mas que você verdadeiramente, do seu coração, da sua alma, que você clamou para a sua vida eterna. Que você entendeu que Jesus morreu na cruz para te salvar. Não existe um dia maior de ação de graças do que quando Jesus estabeleceu a sua ceia com a sua igreja. Ele convidou a eles comer com Ele. Ele diz que esse pão
que estamos comendo aqui, esse é um exemplo, esse é um símbolo do meu corpo, que é dado por vocês. E esse fruto de vinho que nós estamos bebendo, essa simboliza o meu sangue que eu vou dar para vocês. E não somente para a minha igreja, mas para todos os salvos. Quer dizer, que todos os povos, em qualquer parte do mundo, não importa se é um pequeno pecador ou um grande pecador, o sangue de Cristo é capaz de purificar a todos dos seus pecados. Ele falou para eles: continua fazendo isso, continua participando nessa ceia. E cada vez que a igreja se reúne para fazer isso, ele falou o quê? Faz em memória de mim, para que você possa lembrar o que eu fiz e dar graças a Deus. Hoje à noite, todos os salvos aqui devem todos os dias dar graças a Deus pela sua salvação. E também nós vamos passar por outras crises, que a vida é curta, cheia de dificuldades. E essas crises, ou nós vamos focar na parte negativa, no perigo, no caos, no medo, e essas crises vão dominar a nossa vida e vai nos derrubar, e nós vamos enfraquecer. Ou ao mesmo tempo, nós vamos olhar: onde está Deus aqui? Onde está Deus dentro dessa crise? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 que Deus não vai deixar nada acontecer, nenhuma tentação acontecer na sua vida em que Ele já não providencia o escape, para você não precisa cair, não precisa enfraquecer, não precisa ser derrotado. Por isso, cada crise que nós passamos, temos que ter a sabedoria. Um discípulo verdadeiro, ele recebe a sabedoria de Deus para investigar cada crise e achar a solução de Deus, achar o caminho certo e para crescer. Hoje à noite, eu gostaria que você apenas lembra que grandes coisas Deus já tem feito. Lembra da sua salvação, porque tudo começa com a salvação. E se você não pode lembrar esse momento, se você nunca clamou a Ele para te salvar verdadeiramente, que hoje seja esta noite. Enquanto nós cantamos, eu vou orar que Deus te dá uma crise espiritual na sua vida, que você sente o peso do seu pecado, que você não tem paz até você acha paz no perdão de Cristo, que o Espírito Santo vai convencer na sua consciência a importância de dobrar seus joelhos e humildemente receber Cristo como seu único Salvador. Porque até você tem essa crise espiritual, você nunca vai pedir salvação. Para nós que já conhecemos Cristo, pode ser que já passou muitos anos, e o perigo de já passar muitos anos é que nós começamos a esquecer a importância. E às vezes Deus traz crise para nos fazer lembrar. Então vamos, cada um de nós, vamos verdadeiramente fazer o mês de novembro, começando hoje e todos os dias, o mês de gratidão. E no 4/5 desse mês, reúne a sua família, come uma comida que você gosta e senta, faça aquela oração e deixa cada pessoa à sua mesa
falar de quanto Deus tem feito na sua vida. Deus tem nos levado aqui nesse prédio, nessa mudança. E às vezes nós aceitamos essas coisas como qualquer outra coisa em nossa vida, sem realmente olhar aqui, parar e dizer, obrigado, Deus. E quando nós não somos gratos, Deus fica triste. As bênçãos param. Nós começamos a enfraquecer. Nos distanciamos dele. E começa a ter outros problemas em nossas vidas. E assim, tem muitas pessoas que ficam chateados com Deus, bravos com Deus, quando o segredo é simplesmente dar graças. Simplesmente. Todos nós, como pais, sabem que quando nós sacrificamos para dar os melhores para nossas crianças, eles não são gratos, que isso dói muito. Machuca o coração. Não faça isso com Deus. Ele te ama. A Bíblia diz mais que você ama a si mesmo. Faça uma coisa tão fácil para fazer e dar graças. E como o irmão Leo testificou, o hábito nisso mudaria a sua vida. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tudo. Até os momentos difíceis, até as circunstâncias em que nós achamos que nós não íamos até sobreviver. Os momentos, Pai, que talvez nós perdemos coisas e nós te damos graças a Pai por tudo que nós perdemos. Porque às vezes, Pai, nós entendemos que o Senhor tem que aliviar as nossas vidas. Quando nós enchemos nossas vidas de tantas coisas que nos impedem a servir fielmente, às vezes, Pai, nós entendemos que o Senhor tem que limpar. Limpa dessas coisas, tirando as coisas da nossa vida. Nos ajuda, Pai, a ser filhos gratos. Filhos que reconhecem quem nós somos e quem é o Senhor. Se tiver alguém aqui, Pai, nesse momento, que não te conhece, que nunca passou nessa crise espiritual em que tinha que implorar, gritar, ajoelhar, deitar-se, clamar para a salvação, que hoje seja a noite. Nós sabemos, Pai, que o seu poder salvador é tão forte, que a sua mão estende do céu em qualquer lugar, que não há espaço grande demais, não é lugar apertado demais, em que a sua salvação não alcança. Não é pecador grande demais, e não é pessoa boa demais, que não precisa receber a sua salvação. Esse é o primeiro dia do mês de novembro, Pai, nos ajuda a lembrar a nossa salvação, de dar graças todos os dias por ela. Enquanto nós cantamos, Pai, enche nossos corações com alegria de ser seus filhos. E nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Oi pessoal, obrigado por assistir mais um culto da IBNT. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva, o botãozinho está aqui embaixo.
e também não perca a oportunidade de nos seguir nas redes sociais da igreja também, tá bom? Então, boa semana para vocês e até mais!